Então, pessoal, bem-vindo a mais uma websérie do Mentor. Meu nome é Jefferson. A gente vai estar conversando hoje aqui com o Adilson, lá da Rede Fácil, né? Um grande parceiro aí da rede, a rede e o Área Central, aí a gente já faz uma parceria aí já faz tempo já, e é um case de sucesso aí que a gente quer compartilhar com vocês, né? Hoje o tema vai ser a estrutura mercadológica que foi implantado aí na rede, mas antes de a gente entrar nesse tema especificamente, eu queria pedir para o Adilson se apresentar, né? Quem é o Adilson aí dentro da Rede Fácil ali, e também falar um pouco da Rede Fácil, caso aí nossa audiência aí ainda não conheça a rede aí, para que possa também entender um pouco como é que está o posicionamento da rede hoje, né, frente aí a várias redes que a gente tem no Brasil, mas queria que você falasse um pouco aí, então, da tua pessoa e também da rede aí como um todo. Boa tarde, pessoal. Aqui na Rede Fácil eu atuo como analista comercial, né, e também como analista de dados. Então, eu exerço essa dupla atividade, né? Eu acabo me envolvendo muito com relacionamento com fornecedores, no que diz respeito a acordos comerciais, dou todo o suporte, né, à nossa gestão nesse sentido comercial, e também atuo muito forte na parte da análise de dados, né, munindo a gestão na tomada de decisão. E sobre a Rede Fácil, né? Rede Fácil é uma rede de material de construção que fica localizado no estado da Paraíba e também de Pernambuco, né? A sede fica em Campina Grande, onde desde 2021 estamos presentes na cidade, antes era na cidade de Juazeirinho. No estado da Paraíba temos 48 lojas e 4 são no estado de Pernambuco, então totalizamos aí 52 lojas. Legal. E assim, Adilson, hoje o nosso tema é a estrutura mercadológica que a gente implantou aí há um tempinho aí já na rede, né? E a gente queria começar então falando um pouco desse assunto aí contigo, né? Quais foram aí os principais desafios aí no momento aí de implantar essa questão da estrutura mercadológica aí dentro da rede aí, a primeira etapa, né? O primeiro contato aí é sempre às vezes o mais crítico e o mais tenso, né? Mas como é que foi esse processo aí da implantação da estrutura aí dentro da rede de vocês? Conta pra gente um pouco. Então, eu gostaria de falar antes da implantação em si, né? Na verdade, os nossos desafios aqui Legal. como rede antes de ter a implantação da ferramenta, né? Legal, Que nos ótimo. ajudou Um antes e muito. depois, né? Perfeito. Exato, porque antes da estrutura mercadológica, havia sim trabalho sim de entender sobre categorização, sobre volume de compras por categoria, porque isso ajuda muito nas reuniões comerciais e na tomada de decisão, né? Só que isso era feito de forma muito manual, de forma mecânica ali. Isso demandava muito tempo da gestão e acabava não sendo tão produtivo, né? Não tinha sustentabilidade desse tipo de atividade. E a partir do momento que foi apresentada a oportunidade de se ter a estrutura mercadológica, que é feita de forma automatizada, então já encheu os olhos, né, da Rede Fácil, né, nessa possibilidade de sempre querer inovar, trazer algo que possa vir a trazer melhorias para os seus lojistas. Então, de cara, a gente já quis implementar aqui na rede. Esse processo ele foi liderado em si pela Yara, né, que é a nossa gestora de marketing, né, muito envolvida, nossa gestora de projetos, na verdade, mas ela é muito envolvida também com marketing e também pelo Alex. E um dos principais desafios assim de início é entender o processo em si. Óbvio, você tem que tirar um pouco daquela carga, né, que você vinha fazendo, né, da forma que você vinha trabalhando, entender um pouco, né, para que possa criar um processo, estruturar, colocar a ferramenta para rodar. Só que isso foi desconstruído com a colaboração de vocês. O trabalho foi feito em conjunto, né, com o apoio dos consultores da área central e com a parte da gestão também, que esses desafios de diferença de categorias, né, o que a gente chama aqui é diferente para o que é trabalhado nacionalmente, aos poucos isso foi sendo desconstruído e a gente conseguiu ter isso, né, conseguiu ter sucesso e logo após, né, essa implantação a gente já começou a colher resultados. Então, essa implantação, assim, eu posso falar que já foi um sucesso, não teve dificuldade para fazer essa implantação. Óbvio que foi logo no início, quando o área central se propôs a ofertar o serviço da estrutura mercadológica. A Rede Fácil foi uma das pioneiras, né, Exato. de entrar, de ter o serviço, mas aí foi um aprendizado muito bacana, né, que ajudou, deu uma experiência, um arcabouço para que hoje a gente conseguisse ter os resultados que temos hoje.
E foi uma experiência para nós também, uma escola para nós, né? Como tu falou, como a gente foi uma das primeiras redes a implantar, né? A gente também estava construindo aí a estrutura da melhor maneira possível. Como tu falou, eu não posso fazer ela só para atender a rede fácil, ou só para entender a rede X ou Y, né? A gente tem que fazer ela para atender os diversos clientes que a gente tem, lógico, todos voltados na estrutura específica de Matcom, né, no caso de vocês aí, né, mas é óbvio que a gente precisaria criar melhorias ali para ela, mas que fossem melhorias que atendessem de forma geral e não de forma específica. Mas aí a gente pegando a rede de vocês para converter, vamos dizer assim, né, na estrutura, obviamente a gente vai aprendendo, cada rede que a gente vai implantando, a gente também vai aprendendo, né? E essa questão que você comentou, até eu queria até que você enfatizasse ali, né? O cadastro de produto, né? A compra ali da rede, né? E tal, ela é um organismo vivo, né? Ela não é algo, eu fiz aqui, eu classifiquei os 10 itens que eu tenho, pronto, acabou meu serviço, tá tudo certo, agora eu não tenho mais trabalho nenhum. O cadastro de produto ele é algo que vai mudando, né, constantemente, até porque o mercado também vai mudando, né? Novos produtos vão entrando, o fornecedor vai modificando os itens dele. Então, esse trabalho que tem para classificação, ele é muito manual, né, e infinito, como você falou, né? Se você tirar para fazer, você não vai ter um começo, meio e fim. Você vai ter um começo e nunca vai ter fim, né? Ele vai estar sempre mudando, né? Então tirar isso, essa carga aí desse operacional para dentro da rede, né? Botando vocês numa visão mais estratégica, já por si só isso já é um grande valor, né, Adilson? É verdade, Jefferson. Isso que tu falou faz total sentido, né? E até para enfatizar, hoje não. Esse ano a gente enfrentou, na verdade, não um probleminha, mas algo normal, que é igual você falou, né? Os fornecedores eles começam a criar novos produtos com novas descrições, novos NCMs, e acaba que se você para acompanhar esse processo de forma manual, isso você precisa ter uma pessoa, né, específica para acompanhar. Por que eu falo isso? Não são todas as redes que ainda dispõem de alguém que seja específico para fazer essa atividade. Então, se um gestor ou a parte da equipe dele, que seja reduzida, ela passa boa parte do seu tempo fazendo um trabalho manual, né, ela vai estar demandando um tempo que ela poderia estar fazendo outra atividade e gerando valor para o negócio, valor para a sua rede, né? E com a implementação da estrutura mercadológica, esse ano mesmo eu deparei com essa situação. Em determinado momento, percebemos que nosso índice de produtos sem marcação estava alto. De instante, já contatei a Laís, né, que nos atende aqui, que dá todo o suporte, mostrando, né, que muitos produtos de determinado segmento estavam sem marcação, e de bate-pronto ela já me devolveu, né, que já tinha identificado que seria exatamente isso, a entrada desses novos produtos, né, que gerariam essa demanda aí de produtos sem classificação. Foi rodado um processo no banco de dados de vocês, provavelmente, e em questão de 1 dia, 2 dias, a estrutura já estava totalmente atualizada, com nível de produtos marcados. Acredito que apenas 3% dos produtos não foram marcados, então isso é magnífico. E aí eu trago esse questionamento, né? Quanto tempo duraria para eu manualmente fazer isso? Porque eu tentei. Eu juro que antes de contatar a Laís, eu disse, não vou entrar em contato com o pessoal, não, deixa eu ver aqui quais são os produtos. Aí comecei a filtrar, mas quando eu vi a gama de produtos que eu tinha que fazer isso, e o tempo que eu estava levando para fazer isso, e o pior de tudo quando você faz um trabalho desse manualmente, você está suscetível a erros, então pode trazer um prejuízo, né? Você está fazendo um trabalho manual, repetitivo, acaba que você fica cansado e você pode errar e vai trazer um prejuízo maior que talvez você nem perceba naquele momento. E como a estrutura mercadológica ela é feita de forma automatizada, né, através de regras bem específicas, é feito por uma máquina ali, então minimiza esses erros, né, e facilita muito nosso dia a dia na tomada de decisão. Então, no sentido aí do que tu falou, esse é o ganho, né, que a gente tem da produtividade, da gente ter esse trabalho mais automatizado. Não, e aí eu reforço até 2 pontos interessantes que você colocou, que é o primeiro de entender que por ele ser esse organismo vivo que eu comentei antes, né, a gente não tem a utopia de dizer, nós vamos conseguir 100%
de classificação, que realmente a gente, né, é bem difícil conseguir isso, porque está sempre mudando, e tem produtos às vezes até que, às vezes esse percentual que fica de fora, ele não é nem tão relevante ali para as questões de análise, né, de informação e tal, então por isso que a gente não precisa focar nesses 3% que estão fora, e sim focar no que a gente quer classificar. E o outro ponto que eu acho extremamente importante, que você colocou, é essa questão de vocês nos darem esse feedback. E quando eu falo vocês, eu falo de todos os nossos clientes, né? Inclusive fora da estrutura mercadológica também, né? Como um sistema como um todo, mas falando especificamente da estrutura, né? Vocês nos darem esse feedback que, ó, eu vi aqui um determinado fornecedor que está com problema de classificação, uma determinada linha que está com problema de classificação, isso nos ajuda muito, nos enriquece muito, porque é o problema que está, né, uma dor tua aí, mas que a gente pode absorver e resolver, e a gente vai estar resolvendo para todos, né? A gente vai estar resolvendo para todos os clientes que estão interligados com a nossa estrutura mercadológica. Então esse feedback, quando vocês nos dão, ele é muito importante. Então uma outra coisa interessante dessa questão da estrutura mercadológica é manter esse canal de comunicação aberta, né? Que você comentou, né? Entre nós e vocês aí na ponta, para que as redes possam, né, conversar com a gente aí, falar de onde estão os gargalos, as dores aí, ou algum produto, ou algum fornecedor que está com uma maior dificuldade, para que a gente possa atuar em cima daquilo lá, né? E o grande bacana desse processo da estrutura é que resolvendo para a Rede Fácil, eu não resolvi só para a Rede Fácil, eu resolvi para todos os nossos clientes que estavam e que estão, né, usando a estrutura aí no dia a dia, né? Então isso é muito bacana, esse feedback de vocês não vai ajudar só vocês, né? E aí entra nessa questão da própria construção da rede, né, do associativismo, né? Você está resolvendo algo para você e ao mesmo tempo para outros associados também, não só para a rede em si que está reportando aquilo para nós, né? Então isso que é interessante aí desse processo, desse fluxo, né? E é bacana que você possa ter esse canal de comunicação, né? Você e todas as redes aí, nossa, para que vocês reportem essas e outras questões, como eu falei também, tá? Adilson, queria que você falasse um pouco aí do primeiro aspecto aí que vocês identificaram, né, quando vocês implantaram aí, né? Quais foram os primeiros, né, visões que vocês tiveram da estrutura? Onde é que vocês viram, isso aqui, ó, já dá para a gente ter uma noção, isso aqui chamou atenção, isso aqui a gente desconhecia, né? A gente passou a conhecer agora por conta da estrutura, né? Ou seja, quais foram os primeiros impactos aí positivos, né, que a estrutura mercadológica trouxe aí para a rede e para o associado também lá na ponta em algum momento? Então, Jefferson, de início, né, o que mais chamou a atenção na estrutura mercadológica foi a possibilidade da gente fazer gestão à vista, né, porque os gráficos que tem ali, né, eles possibilitam que a gente tenha insights, possa tomar decisões, né, de forma rápida e sem ter aquele prejuízo de passar o dia inteiro com uma planilha Excel, depois montar os gráficos, podendo esses gráficos terem erro. Então, de início, o primeiro ponto que foi crucial, que chamou a nossa atenção, foi os painéis de indicadores que a gente poderia montar, né? Só que depois da gente utilizar, né, isso já em um segundo momento, o que mais beneficiou a rede mesmo foi a produtividade, o ganho de tempo. Quanto é que vale o meu tempo hoje, né? Então, quanto é que vale Perfeito. O tempo de um gestor, quanto é que vale o tempo de um analista comercial? Hoje ele não precisa mais despender um dia para fazer um relatório para depois ter uma reunião com o fornecedor, né? Tem que passar um dia anterior todinho fazendo um relatório para na outra reunião ele poder utilizar essas informações. Então hoje com os painéis, né, de indicadores que a gente pode fazer e é personalizável, a gente chama o fornecedor senta na mesa, a gente filtra as informações e começa, né, de forma bem transparente a tomar decisões, né? Então esse de cara foi o ponto que mais beneficiou, que trouxe resultados para a Rede Fácil. Muito legal. E até assim, né, disso para o pessoal que não tem ainda a estrutura mercadológica aí, nossa, né? E aqui, obviamente, a gente não está focando numa área comercial, mas sim para o pessoal entender que a nossa venda, né, desse serviço não se baseia só na estrutura em si, né? Essa parte que você comentou do painel, né? Ela foi toda auxiliada ali pela nossa equipe, pelos nossos consultores,
a criar esses painéis e, como tu falou, personalizáveis. Não é pegar um painelzinho pronto lá, do mesmo jeito que eu fiz para a rede fácil, eu vou lá para a rede A, ou rede B, ou rede C e vou fazer igual. Não, a gente vai conversar, obviamente, com vocês, com a rede, né? E aí fazer um painel com informações que sejam pertinentes aos objetivos do grupo, né? Porque a gente sempre fala, o objetivo de uma rede é um, de outra é outro, então eu tenho que entender esses objetivos para direcionar essa questão dos painéis de indicadores para os objetivos da rede lá. A gente sempre comenta aqui, eu sempre falo numa frase, né, que indicador sem ação é ilusão, né? Ou seja, eu tenho um gráfico lá onde eu não vou fazer nada com aquele gráfico, não me gera nenhum resultado e não me gera nenhuma coisa palpável, né, para mim poder usar essa informação. Então os painéis eles têm que ser personalizáveis aí para a rede, para justamente ser um indicador que faça sentido para vocês, né? Que vocês vão pegar esse indicador aí e vão fazer alguma ação com eles, vão, né, fazer uma reunião com o fornecedor, como você falou, né? Inclusive eu queria que você comentasse um pouco mais sobre isso até. Essa conversa com o fornecedor acaba sendo muito mais rica, né, na hora de você sentar com ele ali, com a estrutura, porque você consegue, né, enxergar melhor ali como é que está a compra da rede daquele fornecedor, se está focada mais numa área ou na outra, num segmento, como é que está o share dele dentro de cada mercado ali, onde é que o próprio fornecedor está inserido, né? Então essa conversa, principalmente no teu cargo aí, né, nesse relacionamento com o fornecedor, ajuda muito essa questão, né, dessa visão que a estrutura te traz aí no dia a dia, correto? Com certeza, Jefferson. Sobre essas reuniões, né, que a gente tem com o fornecedor a partir, né, da estrutura mercadológica, melhorou, poderia dizer, em 100%. Por quê? O segmento de material de construção, diferente de alguns outros que já são mais avançados, exemplo, supermercado, farmácia, ele não tem, como é que eu posso falar, um nível de gestão e organização ou gestão de dados tão afinado. Então, perfeito. há ainda uma carga, uma cultura do achismo. No feeling, né? Não, faço assim, dá 10 anos, Exato, então, sempre fiz né? assim. E não quer dizer que está errado, né? Deixar bem claro, não Sim, quer dizer que sim, está errado, sim. mas que é suscetível a erros, a interpretações errôneas. E com a estrutura mercadológica, a gente, no momento que senta com o fornecedor, a gente começa a entender a participação da rede, as compras, a gente começa a entender as categorias e a gente consegue traçar uma parceria, um acordo comercial mais justo e palpável. Porque o que acontecia antes? Sentava-se rede, fornecedores, a rede informava que comprava determinada quantidade, o fornecedor informava que iria entregar determinada condição comercial para os lojistas, que na realidade era difícil de monitorar. Aí eu volto lá atrás novamente, porque o trabalho era feito de forma manual, que demanda tempo, é suscetível a erro. Então acabava passando essa auditoria, esse acompanhamento, e a gente não conseguia dar sustentabilidade aos acordos. Você não tinha uma parceria saudável. E com a estrutura mercadológica, com o acompanhamento, a gente abre o painel de indicadores para o fornecedor, mostra para ele exatamente nosso perfil de compras, quais as categorias, onde ele pode crescer, onde talvez ele vá cair, e a partir daí, bem transparente, a gente consegue fechar um acordo comercial sustentável. E o melhor de tudo, a gente pode acompanhar se o que foi acordado naquela reunião comercial, ela realmente está sendo colocada em prática. Então, isso foi um avanço, isso ajuda a gente a ter mais sucesso em nossas parcerias, porque não mais a gente acorda algo, né, que só fica na reunião. A gente acompanha. Sim. E a gente dá a devolutiva. Trimestralmente, a gente chama o fornecedor para sentar, né, o cara vai fazer a apuração da verba e a gente, você cresceu aqui, você caiu aqui, então isso é bacana. O fornecedor ele vem atrás da gente por causa dessas informações, porque são estratégicas. Ele quer saber qual o market share dele, ele quer saber como é que está o posicionamento dele dentro da rede, como é que está o posicionamento dele no mercado. Então, assim, posso falar que melhorou muito, tá? E de forma quantitativa e qualitativa nossas negociações comerciais. Como a gente sempre fala aqui,
informação ela tem um valor muito alto, né? E o fornecedor está ávido por essa informação, né? Principalmente de mercado, de participação, né? Das categorias dele e tudo mais, né? E aí você conseguir né, entregar esse tipo de coisa e basear esses acordos, essas parcerias com base nessa informação é extremamente rico, né? E até o outro ponto que você colocou né, da questão até do perfil das lojas, né, de Matcom, né, de não estar muito familiarizado com essa questão de dados, de informações e tal, né? Mas a gente sempre fala, o melhor dos mundos é as duas coisas, né? É a experiência baseado nos dados, né? Ou seja, é você interpretar aqueles dados e agregar a experiência que o lojista tem, né? O feeling que ele tem lá, né? Do achismo dele, vamos dizer assim, né? Mas assim, agora ele vai achar alguma coisa ali dentro dos dados, ou seja, né? Ele vai ler aqueles dados ali e conseguir com muito mais segurança poder, né, tirar as conclusões dele, poder, né, fazer as estratégias aí de cada loja aí baseado nessa questão, né, não só do achismo, mas sim, né, do feeling dele aliado a dados, aliado a números e tal, né? E queria aproveitar, até a gente estava falando de lojista, também te questionar nesse impacto, né? Você está falando muito, né, e pela rede, né, e da rede, obviamente, mas eu queria também um feedback teu aí, como é que foi o impacto das lojas, né, dos lojistas ao ter a estrutura mercadológica. Imagino que algumas lojas, talvez até, né, da rede, talvez até tinham ou tem ainda alguma estrutura mercadológica por base dos seus RPs lá e tal, né? Mas eu acho que um ponto bastante relevante da estrutura mercadológica, quando a rede estrutura ela, é até o próprio comparativo, né? Eu poder ver, ó, a loja X está performando assim, em tal segmento, a loja Y já está performando um pouco diferente. E aí eu estou comparando a mesma coisa, né? Porque se eu comparar pela estrutura de cada loja, pode ser que uma loja categorizou esses produtos e a outra esses mais esses aqui, né? A mesma categoria. Até aquela questão que a gente estava falando antes de nomes diferentes e tal, né? Então, às vezes, tu não consegue até confrontar, né? Comparar. E quando você trata isso a nível de rede, né? Você consegue colocar esse espelho, digamos assim, para o associado lá, né? Poder dizer para ele, ó, a tua participação na categoria X é isso, a média da rede é essa, ou a gente tem lojas que estão performando melhor. O que essa loja está fazendo de bom, o que essa loja está fazendo de ruim, né? Mas assim, essa questão do comparativo, né? Essa questão do impacto que tem lá para o lojista também é interessante, lógico, além da rede que a gente estava falando até agora, né? É bacana isso que tu falou, e aí eu pego uma palavra que tu utilizou, que a gente utiliza muito aqui na rede, e eu acredito que é um dos grandes benefícios do associativismo, que é você poder comparar, né? Você ter o poder de comparação. E a estrutura mercadológica, ela ajudou muito nisso. Porque o lojista, ele tinha sim no seu sistema ERP, alguns que já têm um nível de gestão mais apurado, né, com mais tempo, assim, que eu possa falar, ele já tinha a sua estrutura mercadológica lá no sellout, né? Certo. Só que ele não conseguia comparar isso de uma forma escalável, né? Ele tinha ali, poderia entrar em contato com o lojista, comparar um com o outro, mas dificilmente iria bater, né, as categorias. E com a estrutura mercadológica, a gente internamente conseguiu desenvolver um painel de indicadores específico para os lojistas, onde ele conseguia comparar a rede com a loja dele. Então, ele conseguia ali concatenar onde é que ele estava com déficit. Opa, a rede está performando 12% na categoria de pintura, mas eu estou apenas com 6%. Então, há uma diferença grande aqui. O que é que está acontecendo aqui? E aí vem aquele ponto que tu falou logo atrás, né? Antes, que nada adianta o gráfico, né? Se não gera insights. Eu Exatamente. tenho que ter o dado, eu tenho que ter o gráfico, mas isso tem que gerar informação e depois gerar conhecimento. Porque o que move a roda toda é o conhecimento.
E não o dado em si. O dado a gente já tinha lá, ele é a venda. Exato. A informação ela foi organizada pela área central, ele tem lá tudo bem parametrizado, mas isso tem que gerar insight, tem que gerar tomada de decisão que no final da conta tenha que gerar rentabilidade, né, para o logístico. E o painel de indicadores ele ajudou muito nesse sentido, porque a gente consegue ter essa visão da rede como um todo e o logístico começa a se comparar. E aí houve um comportamento bem bacana, porque muitas vezes a gente mexia muito na estrutura mercadológica e acabava que desabilitava lá para o logística sem querer, adicionando um gráfico, isso aconteceu muito comigo. Aí do nada o logística, Adilson, não estou conseguindo acessar aqui o painel de indicadores. Tu pode verificar? Aí eu ia lá, verificava, habilitava para os associados e aí eles começavam a fazer essa interação. Aí era para verificar os produtos. Mas é sinal que eles estavam usando, né? Se eles estavam reclamando, estava fazendo sentido. Isso aconteceu muito, cara, mas muito mesmo. O logístico ligava, Adilson, eu não estou conseguindo acessar o painel de indicadores. E aí a gente utilizou tanto essa questão do comparativo que muitos lojistas, o que fizeram? Alguns entraram em contato comigo, Adilson, eu quero implantar a estrutura mercadológica. Como é que eu faço? O que é que ele queria, na verdade? Ele queria pegar a nossa base, queria mudar as categorias dentro do... Para ele lá. Ele ia ter o sell-in e o sell-out. Então ele começava a entender, né, todo esse fluxo da entrada e a saída, tudo com a mesma nomenclatura. Então, para isso, esse overview ajudava demais ele tomar decisão. E isso foi bem bacana, né, porque a gente que desenvolve produtos e serviços, sei que isso acontece com vocês, a gente sente muito feliz, né, quando o usuário ele usa tanto que acaba esgotando aquele serviço e pede mais. E foi o que acabou acontecendo aqui com a rede. A gente utilizou tantos painéis, indicadores, visuais, gerava muito insight em reunião, junto com o Alex, que é o nosso gestor, com o Iara, usava muito no marketing, que a gente começou a desenvolver outros relatórios com outro produto, ali, eu não sei se seria um subproduto da estrutura mercadológica, que eram os relatórios lá, o banco de dados que tem lá, a gente extraía isso, criou um BI que consegue fazer, né, visuais personalizados para tomar a decisão. A gente consegue colocar um gráfico, né, de árvore lá, para ele entender toda a segmentação, todo o caminho do produto. Ele analisa a rede, ele analisa a loja dele e ele ainda pode analisar qualquer outra loja em específico. Então, assim, isso foi bem bacana, ajudou demais e vem ajudando, e essa constante capacidade de vocês de inovação ajuda demais a gente, porque a gente sempre tem algo a mostrar. E, além disso, né, além dos usuários aqui que já estão na rede, que são os associados, a gente utiliza isso muito para prospecção de logística. Porque quando você leva esse tipo de informação para um possível associado, que deseja associar, e ele não tem isso, ele diz, opa, eu quero entender, Legal. Principalmente nesses momentos de estabilidade. A gente saiu agora recentemente de uma pandemia, onde você entende a força da rede. Você entende a força de você estar em um grupo. Porque se eu estou sozinho, eu não consigo me comparar, não consigo saber como é que está o mercado como um todo. Na rede não, você tem uma gama de 30, 40, 60 associados, você pode ali estar se comparando, pode entender como é que está o mercado. Nossa, quais são as categorias que estão mais saindo, quais são a tendência aí de queda para os próximos meses. Então, o associado, o possível associado, né, o líder ali qualificado, que ele enxerga esse potencial na rede, já é um ponto a mais que faz ele querer se associar. Tá? Então, assim... eu acho... Não, pode concluir. Não, só para finalizar mesmo e falar, isso é um dos pontos cruciais que ajudam muito a rede no seu dia a dia. Tanto para fazer a gestão das lojas e também como captação de novos associados. Que eu ia comentar que eu acho legal que, como para nós isso é um serviço, né? A estrutura mercadológica é um serviço que a gente presta para a rede. Eu acho legal essa tua fala que acaba mostrando como a própria estrutura acaba virando um serviço da rede para o seu associado, né? Que é esse serviço que você falou agora, de comparativo, de ele poder ter essa estrutura mercadológica para ter essas visões diferentes aí da loja dele, que até então ele não poderia ter ele estando sozinho no mercado, né? Então acho que é bacana porque a gente estava comentando agora há pouco com outra rede, falando que a maioria das redes iniciam com o processo de compra, né? Se inicia porque vamos comprar em conjunto, vamos fazer a compra e tal.
mas chega um determinado momento que só por isso não se basta, né? Tipo assim, a gente precisa ir muito mais além. E aí é onde entra outras questões dos acordos, das parcerias, né, das questões de marketing e tudo mais, e dos serviços prestados pela rede, né? Então, olha como é interessante que a estrutura mercadológica cai muito como um novo serviço que a rede pode agregar, né, ao seu portfólio aí, para, né, como tu mesmo colocou, quem sabe inclusive angariar novos associados aí dentro do seu escopo, por entender que aquilo ali faz bastante sentido, por entender que aquilo ali vai agregar um valor para ele e por isso faz sentido ele estar dentro da rede, fora os outros benefícios todos que a gente já sabe que tem também, né? Mas eu acho legal isso aí porque a gente vende como um serviço aqui também, do Área Central, mas ele acaba transpondo isso e virando um serviço da própria rede para o seu associado, né? E eu acho que o feedback aí que você deu aí deles aí de reclamar porque o painel de indicadores não estava funcionando é o sinal, como se diz, é a prova dos 9, né? De que tá funcionando, de que tá dando certo. Porque a gente sempre fala que se o nosso sistema ali também, como um todo, parar e ninguém reclamar, opa, alguma coisa está errada. E quando alguém reclamou é porque o cara está usando, porque o cara estava lá online, porque o cara estava precisando, né, extrair informação, fazer um pedido, fazer uma compra, fazer alguma coisa lá, e naquela hora já não deu certo. Então, opa, se ele não reclamar, tem que acender uma luzinha aqui para nós de que alguma coisa está errada, né? Se ele está realmente acessando constantemente, usando aquela informação ali no dia a dia dele, né? 2 minutos fora do ar que ele já vai te buzinar aí dizendo, ó, eu não estou conseguindo acessar, volta aí que eu estou precisando dessa informação, né? E eu acho que ajuda eles lá na loja também na tomada de decisão, né? Até que a gente comentou ali da relação da rede com o fornecedor, né? Mas isso também pode ser levado lá para a loja, né? Ele também lá, o lojista, pode ter um relacionamento bastante vantajoso, né? Bem mais rico, né? Com o fornecedor, quando ele passa a olhar esses números aí da estrutura mercadológica que a gente tenta integrar para ele, né? Entregar, né? Perfeito? Ô Adilson, uma outra coisa que eu queria te perguntar é a questão da estrutura mercadológica como um serviço mesmo que gerou um valor, principalmente ali, como tu falou, para o operacional de vocês, né? E aí essa questão estratégica mesmo, né? Não, eu agora eu larguei o meu operacional e eu tô no estratégico, né? E aí, né, levando um pouco de tudo que a gente comentou até agora, né, essa questão de conversar com o fornecedor, de conversar, né, seja com o lojista e tal, mas eu penso mais até de uma gama de estratégia da rede mesmo como um todo, né? Ou seja, a rede consegue se enxergar melhor qual que é onde é que está mais a vertente dela, né? A gente tem mais associados que estão nessa categoria ou naquela, ou os nossos fornecedores, né, estão mais voltados para aquela categoria ou para aquela outra, né? Então, eu acho que de forma estratégica isso ajuda muito a rede para ela poder ir se posicionando melhor ou entendendo melhor a posição que ela está tendo frente aos parceiros, aos associados e como um todo, né? É interessante essa tua pergunta, né? E bem salutar mesmo, porque após a gente ter acesso à estrutura mercadológica e você ter mais tempo para se preocupar com estratégia, para gerar insights, para gerar valor para a rede e criar produtos e serviços que venham ajudar a loja na ponta, um dos pontos bem bacana que a gente vem construindo, né, essa cultura de analisar os dados e tomar decisões, é com o marketing. Né, porque a gente tem um marketing bem forte, né, com a Yara, que é a nossa diretora de projetos, ela encabeça muito ali o marketing, por muito tempo foi a pessoa que coordenava ali o marketing, hoje ela está envolvida em mais coisas, mas hoje a Yara não traça nenhuma campanha de marketing sem antes sentar com o comercial, entender como é que está o perfil de compra, analisar o comportamento, entender no ano passado, nos 3 últimos anos, qual era o perfil de compra, para poder traçar uma estratégia, uma campanha que seja assertiva, para que tenha um sell-out qualificado. Então, assim, são vários outros pontos que eu posso falar. Vou até citar uns aqui, mas o marketing e essa cultura que foi desenvolvida
ela reflete muito, né, o ganho na produtividade. Quando eu deixo de fazer um trabalho repetitivo, um trabalho manual, que passa um dia inteiro ali, catucando uma planilha, que eu posso errar, e começo a, não, parar, vou sentar em cima da tela, senta o gestor, senta a diretora de projetos, senta o analista de dados e vão gerar insights. Nossa, vamos aqui analisar. Aí gera uma dúvida, a gente vai para o gráfico, tenta responder aquela pergunta com o gráfico, e aí a gente vai colocar a mão na massa. Mas antes de tudo, a gente já consegue fazer um diagnóstico. A gente entendeu aqui o comportamento de compra dos 3 últimos meses, segmento de piso e revestimento, no início do ano ele tem uma queda ali em média de 5%, 6%. Né? A partir do mês de maio começa a voltar as compras nesse segmento, os fornecedores começam ali a melhorar os preços, então isso é uma tendência que a gente, é uma informação que uma assembleia comercial a gente pode levar para um associado. É uma informação que a gente, sentado para fazer uma negociação com o fornecedor, ela faz total diferença. E isso a gente conseguiu fazer de uma forma bem ampla. A gente senta aqui, analisa o comportamento dos 3 últimos anos, entende o porquê o resultado não está vindo, né? A gente consegue entender por que determinado segmento está caindo. Aí o que acontece muito no segmento material de construção, o mundo está se acabando. O mundo está se acabando, caiu 4% no segmento de tinta. Aí, geralmente, aquela loja que é especialista, né? A gente consegue observar isso, aquela loja que é especialista naquele segmento é a que mais se desespera, é aquela mais que vai reclamar. Claro. E o bacana é que a gente começa a analisar os comportamentos. A gente analisa o histórico e diz, opa, mas espera aí, isso aconteceu nos 3 últimos anos. Isso aconteceu nos 3 últimos anos. Então, a gente começou a trazer esses insights para o lojista para poder tomar decisões e se preparar. Olha, vai ter uma queda aí de vendas, é o comportamento natural das coisas. Então, naturalmente, se você não fizer nada, vai acontecer novamente. Então, se prepara, vamos pensar numa estratégia diferente, vamos fazer uma campanha, vamos fazer isso, vamos fazer aquilo, para que a gente quebre aquele padrão. Porque sim, o padrão vai acontecer supra pelo menos. Perfeito. Ele vai acontecer. E isso, em todas as categorias, a gente consegue ter esse visual. Temos um painel de indicadores. No painel de indicadores, temos um gráfico, que é o gráfico de comparativo. E aí, né, dentro das possibilidades que a estrutura mercadológica ela permite, a gente consegue aplicar vários filtros. Então, a brincadeira fica bem, bem séria lá. A gente consegue aplicar um filtro de estrutura mercadológica, de loja, de fornecedor. E embaixo, um dos gráficos que é bem bacana, que eu particularmente olho diariamente, o Alex olha, o associado olha, de vez em quando vem um print lá que o associado joga no grupo. A tendência lá, né? Que é o de comparativo. A gente compara, né, as compras do ano atual com o ano anterior. Um gráfico particularmente simples, mas quando a gente coloca um filtro de estrutura mercadológica, aí ele já dá uma visão bem bacana e bem estratégica. A gente consegue filtrar um segmento de pintura, de elétrica, entende qual a tendência, se é de queda, né, se é de crescimento, a gente vê a quebra de comportamentos em algumas categorias e tudo isso gera insights. Isso ajuda nas nossas reuniões, ajuda na tomada de decisão. E o lojista ele está antenado nisso, né? Porque ele sabe que aquele gráfico é a média da rede. Então, se ele estiver um pouco diferente, muito, né? Se ele estiver ali dentro da média, 1%, 2%, ainda é aceitável. Sim, uma variaçãozinha de boa, né? Quando a variação ela está bem acentuada, digamos, outros 9%, 10%, opa, tem um problema aqui. Chama para conversar, vamos ver o que está acontecendo, o que é que tu está fazendo de diferente. Chama o cara que tem boas práticas, ó, o que é que esse cara está fazendo de diferente, que está tendo resultado. Então, são a gama de possibilidades de estratégia que a estrutura mercadológica permite são imensas. Por quê? A gente para de ser operacional. Outro ponto, tá? Até para não prolongar tanto, que ajudou bastante, esse insight foi recente, que eu e o Alex, que é o gestor, tivemos recentemente, foi começar a entender o perfil de compras, né, a estrutura mercadológica por regiões. A gente, opa, vamos analisar. A gente estava fazendo tinha que tomar algumas decisões estratégicas aqui, até para fechar parcerias, e começou a criamos grupos e associados por regiões, né, dividimos por regiões, começamos a entender os comportamentos. A gente percebia que as categorias de compras elas mudavam a depender da região.
Então, por que não fechar acordos comerciais com fornecedores estratégicos para determinada região? Porque talvez se eu fechasse um acordo com determinado fornecedor, de forma geral, não fosse atrativo para a maioria dos associados. Só que naquele determinada região seria bem assertivo, seria bem aceito pelos associados. Com certeza, a gente sendo transparente com o fornecedor, óbvio, ó, essa região aqui que tu vai trabalhar, tu vai ter o resultado X, a gente conseguiria ter resultado com os lojistas, com o fornecedor e ter uma sustentabilidade, o que antes não acontecia. A gente fechava o acordo, né, para toda a rede, todas as regiões, o resultado não vinha, o fornecedor mirava o todo, então ele acabava se decepcionando. Agora não, a gente consegue dizer, opa, nessa região aqui vai ter sucesso. A gente é transparente com o fornecedor. Ele gasta a energia mais focada, né? Exatamente. Então, assim, até nisso, que aí é a riqueza, né, da gente conseguir ter insights para tomar decisão e resultar, né, em conhecimento, e resultar em melhorias para a loja, para a rede como um todo. E todo mundo sai ganhando, né? Fornecedor, como rede e associados. Então, esses são os pontos que eu posso elencar, né, de melhoria, de ganho que tivemos de forma estratégica e tomada de decisão. Uma coisa que eu acho legal que você comentou é que não necessariamente vai ter um gráfico pronto, vamos dizer assim, que tu vai bater o olho ali e ele vai te dar todas as respostas possíveis e imagináveis, ou dali tu vai já ter o insight pronto, vamos dizer assim, né? O que eu quero dizer com isso? É que essa questão de explorar os dados, ela é tipo uma mineração realmente, né? Você vai cavando, né? Ou seja, você encontra alguma coisa aqui e daí você vai se aprofundando mais. Que é o caso que você comentou antes ali, né? Vocês ou viram a necessidade de... eu vi uma tendência aqui, mas agora deixa eu me aprofundar mais aqui, ver se ela ou que seja de uma região, ou ela é de um fornecedor, ou ela é de uma área específica. Então, ou seja, você não pode só bater o olho num gráfico e achar que tomar aquilo como uma verdade absoluta também às vezes, e achar que você vai simplesmente tomar uma decisão baseada naquilo e pronto. Beleza? Ele vai te dar um primeiro insight, você precisa dar mais uma analisada, você precisa ir mais a fundo, você precisa entender melhor o teu negócio, né? Ver a tendência de mercado também, né? Ver fora, além do gráfico, né? Como é que tá, hoje em dia está tudo muito interligado, né? Então, estoura uma guerra lá no Oriente Médio, impacta no aço aqui para nós, né? Estoura não sei o que lá do dólar, lá não sei aonde, impacta na tinta aqui no nosso dia a dia. Então, assim, tá tudo muito interligado, então você tem que estar ligado nessas variáveis também de mercado. Mas o que eu acho muito bacana que você comentou é de explorar isso aí, né? Não ir simplesmente achar que vai ter um gráfico pronto ali que você vai resolver tudo com aquele gráfico. Não, é a partir dali que vai te dar um insight que você vai se aprofundando e vai explorando cada vez mais. E isso que é legal para o pessoal, né, todo saber, que é o que a gente comentou antes, talvez a gente até não enfatizou tanto, dessa questão da personalização ali do painel de indicadores, né, aliado à estrutura mercadológica, né? Então, de você poder realmente criar os gráficos, né, conforme a necessidade de vocês ali, conforme a necessidade de cada rede, né? E aí o que você falou também que eu achei muito legal, da questão de eu tenho um gráfico que parece simples, né, a comparativo de um ano com o outro, mas aí eu jogo a estrutura mercadológica ali em cima dele, já dá uma outra visão totalmente diferente e também muito dinâmica, né? Porque o que é o legal da estrutura baseado lá nos gráficos do painel de indicadores é a possibilidade de você ter um painel ou um gráfico que seja lá pré-montado geral, né? Não, aqui eu tenho um gráfico que ele me diz lá a variação de um ano com o outro, ponto. Mas agora eu quero ver essa mesma informação só de pintura, né? Aí eu pego lá pela estrutura e marco lá pintura, aí agora eu vou ver aquela visão, né? Aquele gráfico só de pintura. Não, mas agora eu não estou mais com o fornecedor de pintura, agora eu estou com o fornecedor de hidráulica aqui na minha frente. Eu vou usar o mesmo gráfico, só vou mudar o filtro lá e eu já vou ter uma outra visão totalmente diferente, baseada, né, focada no que eu quero ver naquele momento, né? Então essa parte mais dinâmica eu acho que é muito legal e ajuda muito, né, Adilson, de não ter, você ter que criar, que nem tu falou antes, um monte de
planilha diferente, um monte de gráfico diferente, né? No próprio painel de indicadores lá, de vez em você criar 10 painéis para olhar 10 segmentos diferentes, você cria um painel e você aplica o gráfico, né, o filtro lá na estrutura mercadológica e vê esses 10 gráficos ao mesmo tempo, né? Então isso que é muito bacana, né? E é bem interessante isso que tu falou, né, sobre essa possibilidade de personalização, né? E só para a galera entender aí também que não é necessário você entender de programação para fazer os painéis. A gente tem o suporte, né, da consultoria de vocês a partir da contratação do serviço. E depois disso, o céu é infinito. Você tem uma gama lá de painéis, de Exatamente. gráficos que são padronizados, certo? Mas que não necessariamente eles vão te atender. Então, apenas com cliques, arrastando, você consegue criar vários visuais personalizados que vão atender a sua necessidade. Então, isso ajudou muito. Porque muitas vezes um determinado gráfico ele não atendia a nossa necessidade, mas a gente conseguia alterar, modificar, óbvio, dentro do que a ferramenta permite, a gente Permite, conseguiu claro. criar todo um painel que conseguisse atender assim, como posso a vários gostos aqui dentro da rede. Legal. E até aproveitando essa tua fala, Adilson, queria até, nem tudo são louros, quem sabe, né? E a gente queria entender de vocês ali, né, se todos os objetivos, né, iniciais de vocês com a contratação da estrutura mercadológica foram alcançadas ou se teve algum gap aí que a gente acabou deixando para trás, para a gente entender até e até melhorar, né? Mas para o pessoal também ter um feedback aí bem real, a gente não está querendo aqui, como eu falei, o foco do vídeo não é comercial, mas sim de a gente querer que boas práticas, como o case de vocês aí, que é um case de sucesso da aplicação da estrutura, seja, né, disseminado aí nos outros clientes que a gente tem aí, mas a gente quer que seja realmente bastante verdadeiro, né? Então eu queria ouvir de vocês aí se realmente os aspectos iniciais da contratação aí da estrutura foram todos alcançados e se algum não foi, pode ser bem transparente com a gente aí para a gente entender até as limitações que o próprio software, própria estrutura tenha, né? Como eu falei, nem tudo são louros, pode ter alguns percalços e, como eu falei lá no começo também, organismo vivo, né? Essas questões que talvez hoje a gente talvez pode não alcançar, mas pode ser que mais para frente a gente consiga, porque tudo vai melhorando. As tecnologias vão melhorando, a gente está sempre em aprimoramento, né? Então isso também pode acontecer, né? De alguma coisa que hoje talvez a gente não consiga atender, que logo em seguida a gente pode atender melhorando a ferramenta, recebendo também esse feedback de vocês, tá? Jefferson, a respeito de ter atendido, né, as nossas expectativas, eu digo que superou as expectativas. Por quê? Porque a gente conseguiu, né, aplicar a estrutura mercadológica, conseguiu desenvolver, teve ganhos, né, positivos na tomada de decisão, geração de insights, conseguiu ofertar o serviço para os lojistas, teve grande aceitação, eles começaram a utilizar, e um ponto aí que eu reforço e cito, você até em fato, que a gente conseguiu utilizar bastante, tanto a estrutura mercadológica, que como se a gente tivesse esgotado e não, quero mais alguma coisa. Aí partiu para os relatórios lá, os relatórios personalizados de estrutura mercadológica. A partir disso, a gente conseguiu utilizar aquele banco de dados que lá, né, vários relatórios, e construir relatórios BIs, né, personalizáveis para a gente. Então, hoje é um repositório bem bacana. Hora ou outra, eu estou entrando em contato com a Laís, eu preciso dessa informação, e sempre receptiva, ela consegue fazer alterações. Essa fala que tu diz aí sobre ser um organismo vivo, isso não é falácia, isso acontece mesmo, e isso é a riqueza do Área Central, né, porque consegue coletar o feedback de várias redes do Brasil inteiro, e consegue concatenar num produto que vai atender todo mundo, que vai acabar beneficiando. Então, aqueles vários relatórios que tem lá no Área Central, ele acaba nos ajudando no dia a dia. A gente consegue fazer relatórios, consegue alimentar outros BIs. Então, assim, acaba que é como se fosse um subproduto. O subproduto lá do estrutura mercadológica é os relatórios que eu posso puxar com uma coluna com a estrutura mercadológica. A gente consegue utilizar praticamente tudo, cara. Praticamente Como tu tudo. falou, Desde o céu é o limite, né? Não exatamente. para ali, né? Aí é onde entra a questão da experiência do lojista, né? Da experiência do tomador de decisão, que ele tem que enxergar valor na coisa que está dada, né? E poder tomar decisão. Então, assim,
sendo bem enfático mesmo, e até para responder a tua pergunta, atendeu muito, sim, as expectativas e até superou. E se porventura tiver algum ponto, né, que por hora não tem, mas que venha aparecer que vocês não estão atendendo, com certeza eu sei que vocês vão buscar e vão conseguir estar demandando e fazendo uma entrega para a gente. Legal. Ô, Adilson, para a gente finalizar aí, eu queria que você nos passasse aí um pouco de quais são os próximos passos aí que vocês, né, pretendem como rede, né, seja usando a estrutura mercadológica principalmente, né, ou com base nela aí, né, mas de forma geral também, mas principalmente nesse foco aí, né, desse serviço que acabou virando, né, a estrutura mercadológica aí dentro da rede de vocês, né, com esse case de sucesso. Quais são os próximos passos, próximas expectativas aí, né, para continuar essa evolução, como a gente falou ali, estamos sempre evoluindo, tanto nós, área central, como a própria rede aí, eu sei que está sempre buscando inovações. Então, quais são essas próximas etapas aí que vocês estão prevendo aí nos próximos meses, próximos anos aí? Então, no nosso planejamento, né, a gente sempre pensa no crescimento, na expansão, e dentro da expansão, a estrutura mercadológica, o próprio área central, ele atua, né, ele ajuda nesse processo, né, porque ele acaba sendo um serviço, né, um ponto positivo para fazer com que o lead, né, para fazer com que o possível associado ele se interesse na gente, então a gente vai utilizar bastante, a gente está nesse Ele processo. vira um atrativo, né? Sim, ele vira um atrativo. Quando a gente chama o lojista, ele senta aqui, ele consegue enxergar valor nisso, a gente consegue fazer isso. Outro ponto bastante de evolução que a gente está fazendo internamente é o desenvolvimento de inteligência de dados através das informações da estrutura mercadológica. A gente já conseguiu desenvolver BIs de atacado, de revestimentos, a gente está no desenvolvimento de BIs de tintas, e conforme a estrutura mercadológica ela for desenvolvida, ela vai ajudar a gente. Porque alguns gaps, algumas coisinhas que ainda não tem, hora ou outra eu estou lá em contato com a Laís. Laís, eu preciso disso, preciso daquilo. A Laís prontamente vai, abre um chamado do pessoal do produto para tentar desenvolver algo que possa me atender. Óbvio que nem tudo é atendido, né? Porque assim, tem que adequar a realidade de todo mundo e conseguir atender. Mas assim, ela sempre vem conseguindo me atender. E um dos pontos que a gente vem fazendo é criar produtos através das categorias. Então, hoje eu já tenho BI de revestimento, eu tenho um BI de revestimento, BI de atacado, está no desenvolvimento de tintas, de tubos e conexões. Então, assim, os próximos passos são cada vez mais a gente conseguir explodir, né, essa estrutura mercadológica e criar produtos e serviços que possam ajudar a rede, né, tanto no desenvolvimento interno das suas lojas que aqui já estão, mas que também possam ser um atrativo, tá, para umas futuras lojas que possam adentrar aqui na rede. Muito bacana. E bem legal esse, como falei, esse serviço, né, que hoje vocês já agregaram aí, porque eu acho que é algo que, né, realmente, como a gente falou, agrega valor, né, lá para a loja, lá na ponta, lá, e como a gente comentou anteriormente, né, para um segmento que ainda é um pouco, né, pouco tecnológico, vamos dizer assim, né, eu acho que quando você chega ali com esse grau de profissionalismo dentro da rede, né, de tecnologia, de informação, eu acho que isso brilha bastante o olho do associado ali, né, ou do possível associado, né, e pode ajudar bastante. E isso pode ser, como a gente está tentando explanar aí para vocês hoje, um case de sucesso para outras redes também, né. Adilson, queria agradecer demais aí a participação de você hoje aí nesse nosso bate-papo, né? Foi muito proveitoso aí. Eu tenho certeza que várias redes que tinham talvez alguma dúvida ainda, né, de se a estrutura mercadológica ajuda ou não ajuda aí, seja a rede ou seja a loja lá, eu acho que vai conseguir ter uma visão bem diferente aí depois desse nosso bate-papo. Queria deixar aí agora você à vontade aí para fazer as considerações finais aí, os agradecimentos aí, para a gente poder encerrar aí a nosso webinar do mentor aí com esse tema fantástico aí, com esse case extraordinário aí da rede de vocês. Então, eu que agradeço, tá, o convite de vocês, né, de poder explicar um pouco, de mostrar um pouco do trabalho que a Rede Fácil ela vem desenvolvendo através da estrutura mercadológica.
E as redes que ainda não adquiriram o serviço, eu tenho certeza que venham adquirir, vão ter grandes resultados com essa aplicação nas suas lojas, nas suas redes, e ganhos tanto na área comercial, de marketing, ou que elas se empenhem a desenvolver. Ah, legal, Edilson. Muito bom, show de bola aí. Eu queria convidar aí todos que curtiram aí o vídeo a participar aí das nossas webséries aí do Mentor, né? Com cases de sucesso aí como aí do Adilson da Rede Fácil, né? Curtam a nossa página aí, nossos vídeos aí e fiquem ligados que a cada 2 semanas aí a gente tem novos episódios aí dessa nossa websérie do Mentor. Adilson, brigadão aí, um grande abraço aí, tá bom? Valeu! Valeu!